Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Aqui não entregamos verdades prontas, entregamos questionamentos que desafiam a realidade como ela nos foi apresentada. Este é o episódio 12 da nossa jornada baseada no livro Fomos Enganados, volume 2. O material de hoje, o capítulo 12, nos apresenta uma ideia bem inquietante. A existência de um vasto sistema de controle que não opera com força bruta, mas com a sutil manipulação da nossa percepção. E no centro de tudo isso, a tecnologia moderna surge como a principal engrenagem. Então a questão que fica, e que vai guiar nossa discussão é profunda. A tecnologia é a ferramenta definitiva para criar um campo de contenção psíquica, uma prisão para a mente, ou, paradoxalmente, ela se tornou o principal catalisador para a gente romper com esse controle. Eu vou argumentar que a tecnologia funciona como a mais sofisticada e invisível muralha dessa prisão. E eu vou defender que, embora seja sim uma ferramenta de controle, não dá para negar, a tecnologia é também um instrumento que, de forma quase irônica, nos entregou as chaves para escapar, possibilitando tal despertar que o próprio material descreve. Olha, o texto ele é bem direto, Ao afirmar que a tecnologia se tornou um pilar na arquitetura do controle, ele usa uma frase poderosa: sistemas de vigilância não coletam apenas dados, mas coletam consciência humana. E é crucial a gente desembrulhar o que isso significa na prática. Não se trata só de saber o que a gente compra, onde clica, sabe? É sobre mapear nossa atenção, que é o recurso mais valioso que a gente tem. Pensa, por exemplo, no design de rolagem infinita. O texto argumentaria que isso não é um recurso para nossa diversão, é um mecanismo projetado para induzir um estado de reação passiva, o que o livro chama de preencher a mente fragilizada. Ele ativamente enfraquece o músculo do pensamento focado. Assim, a tecnologia deixa de ser uma ferramenta que usamos e passa a ser um ambiente que nos molda. Eu vejo a questão por um ângulo um pouco diferente. Você está certa sobre o mecanismo, mas o material enfatiza que o modelo de controle é antigo. Ele é baseado na limitação da consciência. E isso vem de muito antes da era digital. Focar na tecnologia como a causa principal é confundir a arma com o crime, entende? O ponto mais explosivo do texto, para mim, é a afirmação de que o sistema está desmoronando porque perdeu o monopólio da narrativa. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, por décadas, um punhado de redes de TV definia a agenda. Hoje, um único vídeo viral, um artigo, uma thread, podem criar uma contranarrativa que atinge milhões em horas. Essa perda de monopólio é uma consequência direta da tecnologia. Então, ela é uma arena de disputa, Ao mesmo tempo que é usada para o controle, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para quebrar o consenso fabricado. Mas essa troca é perigosa. O material aponta, e isso é crucial, para as reações de um sistema em pânico. Controle de dados, vigilância emocional, o código social digital. Isso não são só funcionalidades. São instrumentos de um campo de contenção psíquica para nos manter dentro do mundo autorizado. A tecnologia não apenas facilita, ela ativamente constrói as paredes dessa prisão. A evolução de uma ferramenta de conveniência para um instrumento de monitoramento não foi um acidente, sabe? Foi o desdobramento lógico de um sistema que sempre quis dominar a percepção. O sistema aprendeu que não precisa mais censurar, basta nos inundar com distração e monitorar nossa reação a ela. Certo, mas eu vou te pressionar um pouco nesse ponto. Se essa contenção psíquica é tão eficaz, por que o texto descreve o sistema como desesperado, perdendo o controle? A resposta está no paradoxo da própria tecnologia. A estrutura de controle era centralizada, ela não foi projetada para uma realidade de informação descentralizada. A mesma rede que permite a vigilância permite que milhões de pessoas, como o texto descreve, compartilhem as mesmas perguntas, as mesmas inquietações, sem nunca terem se encontrado. A vigilância é o preço que a gente paga, sim, e é um preço altíssimo, mas o acesso que ela proporciona, de forma não intencional pelo sistema, é o que está causando as fissuras no campo de controle. Mas será que são fissuras reais ou só umas válvulas de escape controladas? O sistema pode muito bem permitir esses bolsões de dissidência porque eles não ameaçam de verdade e, mais importante, eles mantêm os dissidentes engajados e gerando dados dentro do próprio sistema.
A pessoa sente uma falsa sensação de rebelião postando uma crítica online, enquanto a arquitetura por baixo de tudo continua coletando, analisando e modulando o comportamento dela. O sistema aprende com a dissidência para se tornar mais sutil. Ele não quebra, ele se adapta. Olha, eu não me convenço muito com essa linha de raciocínio porque ela meio que subestima a agência humana, né? Algo que o próprio texto valoriza muito. O material fala de um despertar fractal e de um instinto de sobrevivência espiritual. Esse despertar não está acontecendo apenas à tecnologia, mas em muitos casos através dela. Pensa na experiência que o livro descreve, um indivíduo que começa a sentir que algo está errado com o mundo. Na era pré-internet, esse sentimento levaria ao isolamento. Hoje ele leva a uma busca. A tecnologia permite que essa pessoa encontre outros, valide suas percepções e perceba que não está sozinha. Ela transforma o observador solitário em parte de uma rede de consciência. Mas isso que você descreve é autonomia de verdade ou só um viés e confirmação turbinado por algoritmo, sabe? Encontrar outros que concordam com você online não é a mesma coisa que desenvolver uma consciência independente. Pode ser só encontrar um canto mais confortável na tal realidade programada. O algoritmo é projetado para nos dar mais do que a gente já gosta e acredita. Ele não nos desafia, ele nos reforça. A mesma ferramenta que conecta pode criar as bolhas de filtro mais impenetráveis que já existiram. Isso não é despertar, é validação curada, que pode ser ainda mais perigosa porque se disfarça de pensamento crítico. A pessoa acha que está se libertando quando na verdade está só cavando sua trincheira ideológica mais fundo. É um bom ponto. Reconheço o perigo do viés de confirmação, é real. Mas talvez seja um primeiro passo necessário. Entende? O texto sugere que o despertar quebra um feitiço de isolamento. A conexão inicial, mesmo que facilitada por um algoritmo, é o que quebra esse feitiço. A partir daí, a autonomia genuína pode crescer. A ferramenta pode ser mal utilizada para criar câmaras de eco, mas a simples existência dela cria a possibilidade de conexão numa escala que antes era impossível. O sistema de controle prospera no isolamento. E a tecnologia, por sua natureza, é um antídoto para isso, mesmo que venha com seus próprios efeitos colaterais. Um argumento convincente, mas eu enquadraria de uma forma um pouco diferente. O texto fala de uma realidade programada, um teatro perfeito. A tecnologia hoje é a principal arquiteta desse teatro. Ela não só entrega a narrativa, ela personaliza. Ela cria bolhas que reforçam a ilusão de que o mundo autorizado é o único que existe. E aqui está o ponto crucial do capítulo. Quando a tecnologia deixa de servir ao humano e passa a moldá-lo, o controle se torna absoluto. Por quê? Porque ele é percebido como a própria realidade, não como uma imposição. A ilusão fica tão perfeita que a pessoa a defende como se fosse sua identidade. Pois é, mas toda ferramenta de construção também pode ser uma de desconstrução. É como estar num set de filmagem, sabe? A mesma tecnologia que cria o cenário perfeito é a que permite que alguém com uma câmera filme os andaimes por trás das câmeras. O texto sugere que estamos num momento de transição, onde a ilusão não se sustenta mais, e a tecnologia acelera esse processo. Ao expor as contradições do sistema em tempo real, a hipocrisia das instituições, as narrativas conflitantes, ela se torna a alavanca que permite a uma mente desperta olhar o relógio de fora, como diz o material, e perceber a artificialidade de tudo. No entanto, essa visão dos bastidores é para poucos. Para a grande maioria, a tecnologia reforça o ciclo de mentiras perfeitamente equilibradas com verdades práticas que o texto descreve. Ela nos entrega conveniência e conexão, que são as gotas de verdade, mas dentro de um oceano de narrativa controlada. A arquitetura fundamental da tecnologia de consumo em massa, quer dizer, das redes sociais, dos buscadores, não é neutra. O design padrão dela é para modulação da atenção. O objetivo inerente é nos manter engajados, passivos e previsíveis. A libertação é um caso de uso alternativo, é um ato de nadar contra uma correnteza muito forte. Concordo que a arquitetura não é neutra, mas discordo que o efeito seja unilateral. O sistema, como o texto descreve, opera de forma desesperada porque sua principal ferramenta, o medo, enfraqueceu. E por quê?
Em parte porque a tecnologia expôs a fabricação do medo numa escala sem precedentes. A crise do sistema é uma crise de credibilidade, e a tecnologia foi o veículo dessa erosão. Ela criou um fenômeno que o texto descreve como uma consciência que se reúne sem se encontrar. Pessoas despertando em sincronia não por organização, mas por acesso a frequências de informação parecidas. Isso seria impensável antes. A tecnologia, portanto, não é só a arma do opressor. Ela se tornou o próprio campo de batalha. Olha, depois da nossa conversa, eu mantenho minha posição de que a tecnologia, como o material apresenta, representa a ferramenta mais potente e insidiosa do sistema de controle. Ela opera no nível da consciência, moldando a atenção de forma tão integrada no nosso dia a dia que se torna invisível. Embora possa ser usada para questionar o sistema, sua arquitetura fundamental foi projetada para reforçar o campo de contenção psíquica. O potencial de libertação existe, mas ele está em conflito constante com um design que, por padrão, favorece a subjugação. E a discussão, para mim, só reforça a minha visão de que a tecnologia é o grande paradoxo do nosso tempo. Ela é, sem dúvida, a ferramenta de controle mais sofisticada já criada, mas é também o catalisador que acelerou a crise existencial do sistema. O material sugere que o despertar é inevitável, uma onda silenciosa. A tecnologia não é a causa desse despertar, que é um processo interno, mas é o meio pelo qual essa onda se propaga com uma velocidade antes inimaginável. A verdadeira questão, como o próprio texto sugere, não é a ferramenta, mas a consciência de quem a utiliza. O que ficou claro hoje é que a tecnologia não é só um detalhe na discussão do livro. Ela é o palco central onde se desenrola essa batalha pela percepção humana. A questão sobre se ela, no fim das contas, nos aprisiona ou nos liberta, parece não ter uma resposta simples, dependendo, talvez, da intenção e da consciência de cada um que a maneja. Há, sem dúvida, muito mais a ser explorado nessa relação tão complexa. Se esse episódio ampliou sua percepção, a jornada segue no livro Fomos Enganados, volume 2, disponível na amazon.com.br. De segunda a sexta, ao meio-dia, tem episódio novo aqui no Consciência Atual Podcast. Siga o podcast, compartilhe este conteúdo, essa é a nossa contribuição de hoje. Bom, esse foi o último episódio da temporada, mas não se preocupe, a terceira temporada será excepcional. Não perca! Até amanhã!